Esse casamento não é sobre amor, é sobre controle. E se tudo que você está vendo for apenas uma encenação emocional cuidadosamente construída? Porque o que aconteceu nesse capítulo não foi só um anúncio, foi um gatilho. Um ponto de ruptura silencioso que pode destruir todos os envolvidos. Arthur, visivelmente emocionado, anuncia algo que deveria ser motivo de celebração. Mas o que chama atenção não é a felicidade, é a intensidade. É quase como se ele estivesse tentando convencer mais a si mesmo do que aos outros. E aí começa a primeira pergunta inquietante: por que alguém que está realmente feliz parece tão tenso? Enquanto isso, Adriana não transmite leveza. Pelo contrário, existe uma carga emocional ali, uma necessidade quase desesperada de apoio quando ela procura a mãe. E aqui entra um ponto crucial: quando alguém pede apoio antes de um casamento, isso pode significar duas coisas: ou está vivendo um sonho, ou está prestes a entrar em um pesadelo. E se for a segunda opção? A reação da família não ajuda a aliviar essa sensação. Existe desconforto, existe julgamento, existe tensão no ar, como se todos estivessem percebendo algo, mas ninguém tivesse coragem de dizer. E então vem Dinah, talvez o elemento mais emocionalmente devastador desse cenário. A dor dela não é apenas tristeza, é perda, é colapso. É como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado lentamente. E aqui vai uma teoria forte: Dinah não está sofrendo apenas por amor. Ela está reagindo a uma traição emocional muito mais profunda. Mas traição de quem? Do destino? De Arthur? Ou de algo que ainda não foi revelado? Agora segura isso. Pedro aceita um caso que à primeira vista parece apenas mais um trabalho. Mas a desconfiança dele não é gratuita. Existe algo errado. E quando ele confessa a atração por Adriana, tudo muda de nível. Porque isso não é apenas um sentimento. É um perigo. É o início de um triângulo emocional instável, onde desejo, culpa e lealdade vão colidir. E aqui vai outra hipótese: Pedro pode ser o único capaz de enxergar a verdade por trás desse casamento, justamente porque ele não está emocionalmente preso a ele. Mas e se essa proximidade o destruir também? Enquanto isso, Otoniel reage com fúria. E a pergunta é inevitável: por que tanta raiva? Não parece apenas desaprovação. Parece algo mais profundo, algo pessoal. Como se essa união ameaçasse revelar algo que deveria permanecer escondido. E quando emoções assim aparecem, geralmente é porque existe um segredo enterrado. Agora presta atenção nesse detalhe: o carro devolvido por Ulisses. Um gesto aparentemente simples, mas que carrega simbolismo. Rejeição, rompimento, desconfiança. É como se várias relações estivessem começando a se desfazer ao mesmo tempo. E isso nunca é coincidência em uma narrativa. Tudo está conectado, tudo está se preparando. E então o anúncio oficial do casamento acontece. Mas ao invés de trazer paz, ele amplifica o caos. Porque cada reação, cada olhar, cada silêncio, revela que ninguém está realmente confortável com isso. E aqui vem a pergunta que muda tudo: e se esse casamento não for o começo de uma nova fase, mas o início de uma queda inevitável? Porque tudo indica que alguém está prestes a perder muito mais do que imagina. E a verdadeira questão é: quem vai ser destruído primeiro? Se você achou que a tensão já tinha chegado ao limite, é aqui que tudo começa a ficar realmente perigoso. Porque agora não estamos mais falando apenas de emoções. Estamos falando de intenções escondidas. A tentativa de Elisa de acalmar Adriana parece sincera, mas também levanta uma dúvida inquietante. Será que ela sabe de algo que ainda não foi revelado? Porque existe uma diferença entre consolar e preparar alguém para enfrentar algo inevitável. E Adriana não parece estar sendo preparada para a felicidade. Ela parece estar sendo preparada para a resistência. E isso muda completamente o significado desse casamento. Arthur, por outro lado, começa a demonstrar um comportamento que merece atenção. Existe uma necessidade de controle, de organização, de anunciar, de formalizar, como se ele estivesse tentando manter tudo sob controle, antes que algo escape. E quando alguém age assim, geralmente é porque já sente que algo está fora do lugar. Agora conecta isso com Pedro. A atração dele por Adriana não é apenas um detalhe romântico. É um elemento narrativo explosivo, porque ele está inserido em uma posição estratégica. Ele observa, ele investiga, ele questiona. E isso coloca em um lugar perigoso, o de alguém que pode descobrir a verdade. Mas aqui vai uma teoria ainda mais sombria. E se Pedro não for apenas um observador, mas uma peça sendo manipulada dentro desse jogo? E se essa aproximação não for coincidência? Porque em histórias assim, nada é por acaso. Tudo é construção, tudo é movimento. E alguém pode estar puxando essas cordas.
Enquanto isso, Dinah continua em queda emocional. Mas agora com um detalhe importante: o sofrimento dela começa a parecer mais consciente. Como se, no fundo, ela soubesse de algo. Algo que ninguém mais quer admitir. E se ela estiver enxergando o que os outros estão ignorando? E se o casamento for, na verdade, um erro anunciado? Agora volta para Otoniel. A raiva dele não diminui. Ela cresce. E isso é perigoso. Porque raiva acumulada, em narrativas como essa, sempre explode. E quando explodir, não vai atingir só uma pessoa. Vai atingir todos. E aí tudo começa a se encaixar. O desconforto da família, a tensão de Arthur, a insegurança de Adriana, a dor de Dinah, a desconfiança de Pedro, a fúria de Otoniel. Isso não são eventos isolados. É um sistema emocional entrando em colapso. E aqui está a teoria final. Esse casamento não vai unir, vai revelar, vai expor segredos, vai quebrar relações, vai trazer à tona verdades que ninguém está preparado para enfrentar. E talvez, só talvez, alguém esteja usando esse casamento como isca. Mas a pergunta mais importante agora é: quem está manipulando tudo isso? E por quê? Porque quando essa resposta vier à tona, pode ser tarde demais para impedir o desastre. Esse casamento não está sendo construído, está sendo armado. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Porque quando algo é construído, existe base, verdade, escolha. Mas quando algo é armado, existe estratégia, manipulação e consequência. E é exatamente isso que começa a emergir agora. A sensação de que tudo está acontecendo rápido demais não é coincidência. É pressão. E pressão, dentro de uma narrativa emocional, serve para uma única coisa: impedir que alguém pense com clareza. Adriana está no centro disso. E pela primeira vez, fica impossível ignorar um detalhe. Ela não está conduzindo essa decisão. Ela está reagindo a ela. Percebe? Existe uma diferença sutil, mas devastadora. Quem conduz, escolhe. Quem reage, está sendo levado. E isso muda absolutamente tudo. Porque agora surge uma nova pergunta. Quem está conduzindo essa história, nos bastidores? Arthur? Talvez. Mas o comportamento dele começa a revelar algo ainda mais inquietante. Ele não demonstra apenas amor. Ele demonstra urgência. E urgência emocional quase sempre esconde medo. Mas medo de quê? De perder Adriana? Ou de que algo venha à tona antes que esse casamento aconteça? Agora segura essa linha de raciocínio, porque ela conecta diretamente com Pedro. Ele não está apenas envolvido emocionalmente. Ele está começando a observar padrões, pequenos detalhes, contradições, silêncios desconfortáveis. E o mais perigoso de tudo, ele não está emocionalmente cego. Isso faz dele uma ameaça, mas também um alvo. Porque em histórias onde existe algo a ser escondido, quem começa a enxergar demais, não permanece seguro por muito tempo. E aqui vai uma teoria que muda o jogo. Pedro não vai apenas descobrir algo. Ele vai descobrir algo que não deveria. Algo que conecta mais pessoas do que imaginamos. Algo que pode explicar, inclusive, a reação de Otoniel. Sim, Otoniel. Porque a fúria dele já não parece mais sobre reprovação. Parece sobre desespero. E desespero vem de perda, ou de culpa. E se ele souber de algo? Algo antigo. Algo enterrado. Algo que esse casamento pode trazer de volta à superfície. Agora olha para Dinah, porque o sofrimento dela está mudando. Antes era dor. Agora começa a aparecer lucidez. Como se, no meio do colapso emocional, ela estivesse começando a enxergar. E isso é perigosíssimo. Porque pessoas feridas que enxergam a verdade deixam de ser vítimas. Elas se tornam imprevisíveis. E se Dinah decidir agir? E se, ao invés de aceitar essa perda, ela resolver expor o que ninguém tem coragem de dizer? Isso mudaria completamente o rumo da história. Agora conecta tudo. Arthur com pressa. Adriana sob pressão. Pedro desconfiando. Otoniel em colapso emocional. Dinah à beira de uma ruptura consciente. Isso não é um conjunto de conflitos aleatórios. Isso é uma estrutura prestes a ruir. E aqui vem o ponto mais delicado de todos. E se Adriana, no fundo, souber de tudo, mas estiver escolhendo continuar mesmo assim? Porque isso abre um cenário ainda mais sombrio. O de uma personagem que não está sendo manipulada, mas que está aceitando entrar no jogo, por um motivo que ainda não foi revelado. Proteção? Medo? Culpa? Ou um plano próprio? E se for isso, então ninguém ali está seguro. Porque não existe nada mais perigoso do que alguém que parece vulnerável, mas está escondendo intenções. E aí, tudo ganha um novo significado. O pedido de apoio. O silêncio. O olhar inseguro. Pode não ser fragilidade.
pode ser conflito interno. E isso é muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais perigoso. Agora presta atenção nisso, porque essa pode ser a virada mais importante até agora. Esse casamento não é o clímax, é o gatilho, é o evento que vai forçar todas as verdades a emergirem. E quando isso acontecer, relacionamentos vão quebrar, alianças vão se inverter, e alguém vai ser exposto de uma forma irreversível. Mas a pergunta que fica, e talvez seja a mais importante de todas até agora, é: quando a verdade finalmente aparecer, quem vai estar preparado para lidar com ela? E quem vai ser completamente destruído por ela? Porque uma coisa já é certa: esse não é um final feliz sendo construído. É uma bomba emocional. E ela já começou a contagem regressiva.